Alienista, profissional na área psiquiátrica, psicologia e social, especialista no estudo da mente humana e pode se considerar de grande ajuda para quem detém distúrbios mentais. Ok, vamos lá. O Alienista. Baseado no romance de Caleb Card, a história conta uma série de crimes e assassinatos que se transcendem no final do século XVIII, onde um alienista, um ilustrador e uma detetive vão tentar solucionar o caso e capturar o assassino em série. Bom, como trata-se de uma série de 2 temporadas, existem vários diretores aqui, então não vou mencionar os nomes deles, né? Mas eles não comprometem. A grande virtude dessa série ter trazido uma história bem pragmática, de boa a ótimo, são os criadores, o Russell Amini e o John Silers. Conseguem construir uma história sombria, dark, bem dramática, onde os gêneros são bem acentuados e usando bastante o suspense e até a investigação como mecanismo para preencher o trama central da história. Bom, tanto como a primeira e a segunda temporada usam o mesmo recurso, o mesmo termo, que é o quê? Assassinos, sequestradores, existem crimes, existem assassinatos, é bem parelho, mas são por caminhos diferentes e antagonistas diferentes. A forte temática funciona perfeitamente aqui. Eu não esperava uma série tão... Ela não é paradona, viu galera? Mas os argumentos e diálogos vão estar bem constantes aqui. Não esperem ver uma série cheia de ação. Mas há muito impulso narrativo, e isso que deixa ela ser tão formidável, na minha opinião. Há também uma ótima escala aqui, que quando tem a cena do crime, chega lá os investigadores, o alienista, a detetive, o ilustrador, olham, um desenha, depois começa a coletar provas, pistas, aí partem para aquelas reuniões. Para quem assistiu a série, sabe o que eu estou falando? Sempre tem aquelas reuniões onde eles começam ali mirabolar planos e tirar conclusões. É segmentado, é formulaico, mas não é redundante. É prazeroso, acreditem. Toda vez que isso vai acontecer, a série vai ganhar um patamar mais alto. Vai ser muito atrativo. Sendo porque ela consegue ser bem original. Sem investigação, não há como capturar o assassino, o responsável que pratica todos esses crimes e assassinatos. Então há uma boa execução aqui e conclusão, pelo menos na minha parte eu senti isso. Mas alguns arcos aqui são bem monótonos. Um certo ponto vai perder o interesse, mas não vai ser um tédio. Como, por exemplo, os subtramas que são injetados. A história não é somente focada na investigação para capturar o assassino A, o assassino B. Muito pelo contrário, existem algumas histórias pequenas do personagem A, personagem B e os traumas, mas algumas vezes isso é esticado demais. Que você até curte, mas depois você fala, pô, né? Já tá enjoando já. E aqui ganha-se mais peso narrativo quando entra muito sobre corrupção, política e até mesmo a sociedade que está em volta. Acreditem, aqui a cidade de Nova York, né? Então estamos no final do século XVIII, mas já nota-se que muita coisa já era avançada aqui. Como o preconceito, né? Ainda era o preconceito contra a cor de pele, ou o tipo de pessoa que era deficiente, algo assim. E isso é abdicado em algumas vezes. E até mesmo as pessoas da alta sociedade, né? Os ricos, eles não poderiam ser presos nessa época. Então isso já acontecia. E acreditem, isso vai fazer muito sentido dentro da série. Tanto da primeira como da segunda temporada. Mas o ponto forte aqui é a investigação bem concentrada, trazendo muitos mistérios através dos assassinatos, dos crimes que vão rolando dentro da história. E em termos narrativos, ok, ela é muito bem elaborada, organizada, eu gostei muito da edição. Já em termos práticos, eu senti um pouco a falta de energia aqui, um pouco mais de movimentação ali. Então isso algumas vezes ficou devendo como buracos.
Mas não é grave, há boas execuções, repito. E claro, o roteiro, né? Ele derrapa o mínimo possível para que cometa graves erros. É uma história bem cautelosa e cuidadosa. E claro, na parte técnica o trabalho de câmera não compromete. Há ótimos ângulos aqui, você não percebe tela tremida. É uma série com material muito bem utilizado. A cinematografia aqui consegue transmitir as sensações da ambientização. No momento que a história está sendo muita densidade, a gente percebe o céu nublado, a manipulação do escuro é muito bem trabalhada. E quando as situações estão mais leves, a gente percebe um ar mais claro, flores e muitos contrastes. Aonde eu quero chegar, que há ótimas locações aqui. É uma Nova York já bem expansiva, mesmo sendo no final do século XVIII. Outra coisa é simplesmente o elenco. A química entre os protagonistas é perfeita, que faz a trama andar, que faz a história ir adiante. E eu não poderia deixar logo de começar pelo Daniel Blum. O lado detetive aqui funciona muito bem com ele. Ele é bem sistemático, cerebral, objetivo e ousado ao mesmo tempo. É um personagem que age na hora certa e sempre está ali tentando estar a um passo à frente dos assassinos. Para mim é o melhor de todos. Já o Luke Evans, ele é menos silencioso, né? É mais ágil, ele faz a série ter mais movimentações, uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali. Então é um personagem que a todo momento está ali se mexendo, que até, na maioria das vezes, ele também é o protagonista. Ele divide espaço tanto com o Daniel Blum e da Dakota Fanning, que também não compromete. Ela é um pouco mais afiada aqui, né? Ela tem um pouco de cada um dos dois personagens que eu acabei me relacionando, mas ela é um pouco mais ousada, depois ela é um pouco mais sistemática, ela não tem medo de agir. E há momentos que ela vai tentar ser uma justiceira, que até funciona. Já o Douglas Smith e o Matthew Shear, eles estão bem operantes aqui, há boas presenças, e sem eles, talvez, a trama não iria adiante. Ótimos diálogos entre os dois, principalmente quando os dois estão juntos. A investigação anda mais adiante. Já o Ted Levine é um antagonista de peso aqui, é bem manipulador, mas as suas motivações aqui são outras que funcionam, e quando a série usa ele em uma outra função, acaba perdendo um pouco acaba descaracterizando um pouco o personagem, né? Boa parte ele é construído de uma maneira e depois utilizam ele de outra, não sei se pegou legal. E por último, a Rose McEwan é a melhor antagonista da série. Loucura, horror, tudo está aqui através dessa personagem. O Alienista traz uma história bem cadenciada, o formato é eficiente, funciona. Há um grande uso de batidas repetitivas, deixando ele muito formulaico, mas ao mesmo tempo trazendo um certo impressionismo, né? É como eu disse e repito, são os diálogos que vão fazer a diferença, você acaba pensando junto aos protagonistas. E o núcleo central da história tem muito peso, é bem desenvolvido e faz o bom uso do material humano. A história é intrigante, é aí onde eu quero chegar. E eu não poderia trazer outra nota, como 7.2. É uma série que poucos falaram até agora, mas depois que eu assisti a segunda temporada, claro, comecei pela primeira, não tinha assistido ainda, acabei tirando, sim, boas conclusões e vale muito a pena. Se você gosta de maratonar séries bem temáticas, com muitas investigações concentradas, esta é a série, O Alienista. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Estamos juntos. Até a próxima.